Já pensou? Você tem entendido o ascendente de uma forma errada? Quero mesmo te provocar, né? Desde quando eu terminei o curso de astrologia na Gaia, em 2014, eu lembro que na época eu tinha uma brincadeira interna, né? Mas por que eu vou estudar sobre mim se eu já sou eu mesmo, né? Tinha essa provocação assim. E bem da verdade, eu entendi a resposta disso só depois, né? Então, fica comigo aí, eu quero te apresentar a astrologia de uma forma surpreendente, assim, de uma forma que talvez você nunca tenha escutado, né? E a gente vai começar pelo ascendente, né? O princípio, né? A gente começa pela casa um. E antes um pouco, né, de eu aprofundar esse papo no lance do ascendente, para você entender, tem muita coisa aí para mim conseguir te passar, a gente precisa passar um pouco sobre essa importância do autoconhecimento, né? E eu quero trazer a astrologia como uma linguagem que é, no sentido assim, de expansão da consciência, né? E aí o que é, né? Esse contexto. Então, de repente, a astrologia é uma linguagem, né? Uma linguagem poderosíssima mesmo, e ela, através de toda a sua interpretação, da sua simbologia, ela nos apresenta características, né? Posições e pontuações que muitas vezes a gente já sabia, só que meio que no automático ia passando despercebido e meio que as coisas iam acontecendo. E quando a gente consegue parar, é como se a gente tivesse ali nossa, é isso. É sobre isso, né? Eu sempre, nossa, é como se eu já soubesse, né? E aí a gente traz para consciência, né? No sentido da gente conseguir estar mais atento, estar mais presente, né? Então, essa é a porta, né? Nesse sentido, assim, do autoconhecimento mesmo, né? Eu sou Rodrigo Guedes, eu sou astrólogo, psicanalista, tenho esse trabalho com astrologia desde 2014 e de lá para cá atendendo, acompanhando, dando aula de astrologia. Eu, eu também não canso de me surpreender, assim, sabe? Porque na prática, cada mapa astral, para mim, é um curso, né? É um aprendizado enorme, assim, sabe? Com todas as suas posições e toda a sua possibilidade, né? E nesse sentido, assim, nesse foco, né? O autoconhecimento e tal. Então, a gente vai entender que o ser humano em si, nós, né? Somos seres de padrões, de hábitos, de repetições, né? E muitas vezes a sociedade, a família, a cultura, ela vai nos moldando, nos levando, né? E tanto que as pessoas vão procurar autoconhecimento quando de alguma forma esse padrão, essa repetição dá errado. E aí a pessoa precisa entender quem ela é para se situar. Esse é o processo, assim, sabe? Eu tenho um deslumbre que, inclusive, esse é o foco, assim, de eu conseguir transmitir essa astrologia, né? Eu tenho um deslumbre de repente, a gente ter isso como cultura, né? Ter como base, assim, a busca pela nossa natureza, a busca pelo o nosso caminho interno, a busca nesse sentido de autoconhecimento. Porque o que eu estou tentando dizer na prática é que, no geral, o que nos norteia é a nossa natureza, a nossa essência, quem a gente é. E nesse contexto, né, de autoconhecimento, nessa complexidade que é, né, a dimensão humana, é como se eu pudesse dizer que nós temos muitas partes, né? E essa linguagem poderosa da astrologia, ela nos traduz e nos dá direção e caminho e sugestões sobre como lidar com essas partes, né? É um pouco sobre isso, assim, sabe? Enfim, um processo riquíssimo, assim, né? É uma oportunidade, na verdade, riquíssima, né? Fica comigo, eu vou te surpreender mesmo, assim, sabe? E aí, voltando pro foco, o ascendente em si, né? Então, vamos pensar primeiro na parte técnica, né? Então, o ascendente a gente consegue saber através do horário de nascimento, né? Então, através do horário de nascimento, a gente consegue calcular as casas astrológicas. E a primeira casa, a casa 1, é a casa do ascendente, que na prática é a casa que simboliza a chegada, né? Simboliza esse nascimento, o horário que é registrado essa primeira respiração, né? E a posição do signo no horizonte leste, né? Nesse momento do nascimento.
Então, ainda, né, sobre essa linguagem poderosa que é a astrologia, que ela fala muito sobre princípios, né, dentro de um olhar assim hermético. Então, esse princípio ele registra, ele marca essa chegada, e essa chegada era importantíssima dentro de todo o resto, né? É um cálculo que a gente vai chamar de topocêntrico, né? Longitude, latitude, então é a casa 1, né? Essa chegada. E não à toa, quando a gente vai falar de astrologia em si, nesse processo, né, de autoconhecimento, o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas acabam decorando, né, sabendo até falar, repetindo algumas questões, né, então meu signo ascendente é tal, ele é do elemento tal, do elemento ar, ele é mutável, enfim. Só que ainda assim elas não compreendem, né, como eu também passei por isso, né, a importância do ascendente, porque não é só sobre saber, é sobre se apropriar, sobre se reconhecer, é sobre sair desse contexto externo, dessas projeções, e de repente você conseguir parar. E quando eu digo parar, não é parar internamente, assim, parar e conseguir ser observador de si mesmo. Conseguir ter um ponto de partida e falar assim, tá, entendi, né? É um pouco sobre isso, assim, sabe? E astrologia, né? Essa linguagem magnífica que nos dá essa possibilidade de, de conseguir compreender, né? Nos compreender. Porque, falando a mesma coisa de uma outra forma, eu penso que é como se a gente tivesse numa navegação em alto mar, né? E, e esse processo é um processo a gente conseguir ter a nossa bússola interna, conseguir ter essa nossa direção. Daí a ideia de autoconhecimento. E é o que eu quero dizer diretamente não é no sentido assim de rótulo, de classificar, de determinar. É muito no sentido de ter um ponto de partida para um caminho de autoconhecimento. É esse grau de importância. E aí, uma pessoa que acompanha, ela me diz assim, mas todas as pessoas precisam de astrologia? Não. Não. Tem pessoas que conseguem perceber a própria natureza sem a necessidade dessa linguagem, de outras formas, de forma empírica, né? Porque na prática, o que eu também estou tentando dizer é que o estudo da astrologia é um estudo sobre a natureza, né? É sobre esse caminho, né? Sobre essa essência, né? A gente pode até pensar, né? É sobre esse voltar para casa, né? Então, é um pouco nesse sentido, assim, sabe? E, enfim, seu ascendente, qual é? Enfim, antes um pouco, eu quero te convidar também para você fazer parte do meu grupo do WhatsApp. É um grupo aí que já tem mais de 13 anos, 13 não, 3 anos, e vamos chegar a 13 anos, né? Mas a gente tem trocas riquíssimas nesse grupo, a gente tem uma dinâmica semanal onde a gente estuda a posição do céu. Por exemplo, essa semana a gente vai olhar o Sol fazendo trígono com Urano, o Sol que está ali em Capricórnio, Urano que está em Touro. A gente vota, né, qual que é o tema da semana, qual aspecto a gente vai estudar. E aí, através da posição dos signos na casa de cada pessoa dentro do grupo, a gente consegue fazer uma análise, né, e trazer aí essa troca, essa sugestão de como se apropriar, de como ter cuidado sobre esse aspecto na semana. É uma oportunidade muito legal. Fora que esse grupo também, ele é um ponto de encontro para as reuniões que eu faço sobre a Lua, né? Então, as lunações, né? Então, na Lua cheia, na Lua nova, pelo Zoom, a gente faz um encontro gratuito. E a gente vai aproximando e vai trocando, assim. É um grupo muito rico, assim, pessoas queridas. Então, vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Seja bem-vindo, bem-vindo. Faça parte aí, vai ser legal te ter lá. Enfim, são várias trocas, né? Várias trocas legais, assim. Enfim, e aí, aprofundando um pouco, né, para trazer essa questão do que é esse ascendente, né, e te surpreender mesmo, eu tenho para mim que o ascendente é como se fosse assim um instrumento. Já falei disso outras vezes, né, um instrumento que foi nos dado
para a gente conseguir tocar a nossa música. E é o que eu quero dizer é que, na verdade, a gente tem uma oportunidade de vir a ser. Né? As coisas não acontecem no automático. Pena que a gente demora muito tempo para perceber isso. Né? E a importância do ascendente é que é através dele, através dessa apropriação, desse reconhecimento, que a gente consegue dar o início nesse processo, nesse desenvolvimento. Sem essa consciência, essa maturidade, não é possível. Então, o que eu estou tentando dizer também é que, assim, não é sobre saber falar, explicar, não é sobre essa parte de racionalização diretamente. Claro, passa por aí, mas é muito no sentido de se apropriar, uma questão empírica, de conseguir, principalmente, se responsabilizar, fazer o que precisa ser feito. Não no sentido de peso, sabe? Tanto que tem alguns contextos, né, na astrologia que acaba ficando popular e a gente nem sabe onde começou, e alguns não são verdades, né, na sua maioria. E aí tem um lance assim, né, fala assim, a gente se apropria do nosso ascendente quando a gente faz 30 anos. Isso é mentira, tá? Isso que na verdade não tem a ver com a idade, tem a ver com a predisposição e justamente essa maturidade de sair dessas projeções, sabe? O que acontece é que por volta dos 30 anos, 29, alguma coisa, a gente tem o retorno de Saturno. O retorno de Saturno é uma outra questão, mas é um ponto onde a gente é convidado, um ciclo, onde a gente é convidado a uma estruturação maior pela vida, né? E muitas vezes o que acontece é que, coincidentemente, as pessoas, quando se apropriam, elas acabam se apropriam, né, no sentido desse aprendizado, elas acabam naturalmente começando pelo ascendente, né, também tendo o ascendente como ponto de apoio no sentido de se responsabilizar. Mas isso não é uma regra, porque o lance o tempo, ele não determina a maturidade. Muitas vezes o ciclo, a oportunidade, ela é apresentada, mas buscar, né, se apropriar, nesse caso, é uma escolha, né? Então é aquela coisa assim, não é toda pessoa que tem uma idade que tem maturidade, né? E qual que é essa maturidade, né? Agora, voltando para isso que eu provoquei, né, no sentido do instrumento, então assim, a qualidade, o signo, o funcionamento do ascendente em si, é como se fosse essa oportunidade de a gente conseguir criar habilidade com esse instrumento. Então, o que eu estou tentando dizer qual a melhor forma de entoar essa nota. Como que ela sai mais limpa, mais alta, mais baixa. Como que eu consigo tocar essa minha música, com essa minha nota. Né? Então, cada signo, cada posicionamento, cada aspecto, cada planeta ali nessa casa 1 vai falar diretamente sobre essas facilidades ou esses desafios, esses aprendizados nessa entonação. Então, esse instrumento, ele é crucial. Esse instrumento, esse corpo, essa oportunidade, né? Essa matéria, essa parte física, né? Que também está relacionada com a saúde, né? Então, no decorrer desse processo, né? Nesse estudo, eu vou tendo sugestões, percepções, como eu funciono melhor, né? O que eu faço, que eu tiro o melhor proveito. Nesse grau, né, de percepção, essa habilidade com esse instrumento. E como eu disse no começo, muitas vezes as pessoas, né, no processo, elas já têm alguma habilidade que vai, né, acontecendo no automático. Mas quando a astrologia, né, ela traz essa explicação, fica tudo mais nítido, né? Assim, nossa, é isso, sempre soube, tá, entendi. Porque às vezes as coisas acontecem no automático e você não tem consciência sobre aquilo, né? De repente, por exemplo, o ascendente de peixes, né? E aí um dos princípios é justamente a sensibilidade, que pode ser boa, como pode também trazer alguns desafios, né? Entende?
dependendo do grau de exposição, dependendo do meio a qual você vive. Então, quando você percebe que você precisa se preservar e tem um lugar de sensibilidade para que você não absorva, né, que você perceba esse limite, e aí você consegue direcionar esse instrumento para que você consiga tocar a sua música de uma melhor forma. É nesse sentido, né? E os outros signos, cada um dentro da sua característica, né? Esse é só um exemplo pequeno da necessidade, né? Assim como o signo de touro tem um lance da questão sensorial, né? Como é importante a questão do toque, né? Uma terapia corporal, de massagem, né? Como que o sensorial, o conforto, né? O sono, né? É importante para que esse instrumento consiga entoar de forma limpa, né? Essa nota, essa música. Então é muito nesse sentido, assim, né? É sobre essa provocação de autopercepção através dessa linguagem, dessa simbologia, né? Então é muito legal a gente conseguir aprofundar e perceber, nossa, gente, realmente, né? E aí também tem uma outra questão, assim, por exemplo, os ângulos, né? O que são os ângulos, né? Então, como eu falei das casas no mapa astral, então tem algumas casas que a gente vai chamar de casas angulares, né? Propriamente dito, né? São casas que estão nessa evidência. A casa 1, a casa 4, a casa 7 e a casa 10 são casas angulares. E tem outras questões, né? Os aspectos, né? Então, na prática, esses ângulos, eles já formam aspectos que vão falar sobre um aprendizado, né? Da casa 1 para a casa 4 tem uma quadratura, um ângulo, né, que se forma. Para a casa 10, esse mesmo ângulo, né? E para a casa 7, uma oposição. E aí já dizendo diretamente que essa minha imagem, ela precisa de um ajuste para que eu consiga fazer parte da minha própria origem, da minha família, e da mesma forma, se eu me acomodo ali, eu tenho dificuldade de desenvolvimento. É como se essa origem, essa família, ela atrapalhasse eu me reconhecer pelo grau de identificação. Então tem uma linha fininha de ajuste, né? Da mesma forma, essa oposição com esse eixo, né, com a casa 7, essa linha fina, de novo, sobre quem sou eu e quem é o outro, né? Como eu me percebo, ou, aliás, como eu tenho a necessidade de me perceber através do outro, como eu preciso do outro, né? E aí, o que é meu, o que é do outro, né? Qual que é esse limite? E qual que é essa oportunidade que o outro me traz de eu conseguir perceber a mim mesmo? E aí, quando isso está muito difícil de perceber, eu preciso sair e voltar para mim, voltar para o ascendente, ter um relacionamento mais nítido comigo, me levar para sair, ter um momento para que eu consiga entender a diferença. E aí, né, vou agradecer o outro como oportunidade, né, de autopercepção, né? Da mesma forma, a casa 10, que é a outra casa angular, que vai falar sobre desenvolvimento no sentido de futuro, destino, também desenvolvimento profissional, nesse desafio direto. E aí, sobre eu conseguir ter essa apropriação, essa coragem, e como que é essa dificuldade de eu me colocar no mundo, de eu pegar essa minha imagem e me colocar no mundo, me colocar a serviço de um todo maior. E aí precisa dessa maturidade, dessa apropriação. E uma outra questão é que qualquer planeta dentro desses ângulos afetam diretamente a questão da imagem. Claro, tem as questões, né, as orbes e tal, os outros aspectos, né, entre harmonia e desarmonia, mas nesse sentido, esse grau, né, de maturidade que a gente precisa, né? Então essa é a importância do ascendente, né? Então é muito maior do que, de repente, o signo em si. É sobre conseguir, né, se apropriar, reconhecer, para conseguir ser quem a gente é, ou que a gente veio para ser da melhor forma possível, né? Enfim, muito legal, né? Então, te agradeço aí de ter ficado até o final.
Muito legal essas trocas. Não esquece de curtir, compartilhar. Me conta aí nos comentários qual que é seu ascendente. Eu vou te falar qual que é o desafio e qual que é a melhor forma, né, de tocar essa música de quem você é, né? Não deixa de colocar nos comentários, não. Vamos trocar essa ideia. Eu vou colocar outros vídeos, né? Eu vou, enfim, sobre temas, enfim, sobre astrologia em si, com essa missão, né, de trazer a astrologia nesse tempo tão necessário, né? Nesse sentido de expansão de consciência, para que a gente consiga ajudar o coletivo, né? Então a gente precisa estar inteiro para que a gente consiga fazer parte, né, da casa 1 para casa 10 de novo, né? Então, essa provocação aí, tá? Então, muito legal, muito obrigado e vamos que vamos.